Será que a Bíblia nos mostra quem é e de qual lugar sairá o anticristo? A primeira coisa para você realmente entender as profecias é saber o que Deus declarou. E ele declarou que tudo que ocorre nesse mundo é cíclico. Salomão diz que todas as coisas se repetem. O que aconteceu tornará a acontecer, pois não há nada novo debaixo do sol. Em Isaías, no capítulo de número 46, diz que Deus declara o fim desde o começo. O final está declarado desde o começo. Por isso, Jesus declarou que os dias finais seria como nos dias de Noé. Acompanhem comigo esses textos bíblicos e vamos ter um entendimento melhor sobre essas coisas. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 12, a partir do verso 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciastes à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde habita Satanás. Onde habita Satanás e onde está o seu trono? A Bíblia declara em Apocalipse 2 que essa era a região onde estavam os inimigos de Deus e de seu povo. Era esse o lugar em Pérgamo que estava o trono de Satanás. Atualmente esse lugar está na Turquia. Agora eu quero que você repare comigo o que é que o profeta Naum, no capítulo 1, fazendo advertências contra Nínive, a partir do verso 11, o que ele diz? Ele diz assim: Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor, contra Yahvé. Vamos entender melhor sobre Nínive. Nínive é uma cidade criada por Nimrod. A história dele está no início das Escrituras, narrada no livro de Gênesis. Nimrod era um poderoso caçador. Alguns estudiosos dizem que era caçador não de animais, mas de homens. Nimrod era um tirano. A história extra-bíblica diz que ele tinha um leopardo domesticado e que esse animal era uma besta usada para devorar os homens. Esse seria o edificador da famigerada Torre de Babel e também construiu a cidade de Nínive. Agora eu quero que você entenda que todos os homens edificadores da cidade, abrindo um parênteses nisso tudo, todos os homens que são edificadores de cidades são tipos do anticristo. Caim, Nimrod e até mesmo Judas Iscariote. No grego, Iscariote é uma referência a uma cidade que se chama Keriote. Judas que vendeu o mestre a preço de um escravo, 30 moedas de prata. Moedas que deveriam ser usadas na época para comprar o sacrifício para a festa da Páscoa. Foi exatamente para isso que foram usadas essas moedas. Nínive era a região da antiga Babilônia, uma cidade que abrigou mais tarde o rei da Síria, Senaqueribe, outro inimigo do povo de Deus. O profeta Miqueias chama o anticristo de assírio, e a respeito dele diz: E esta será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes. Dentre os homens, esses consumirão a terra, da Assíria a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. O profeta Joel, também fazendo uma alusão ao anticristo, o chama como o chefe do exército do norte, isto é, da Síria. Deus aqui declara: Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e sedenta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Eu quero que você se lembre ainda que o profeta Jonas se recusou a ir a Nínive pregar o arrependimento. Nínive hoje está no atual Iraque, e eu quero que você grave isso. Nínive está hoje no atual Iraque. Agora eu quero que você preste atenção em outros textos. Um texto de
Ezequiel, no capítulo de número 28, e no texto de Isaías, no capítulo 14, esses textos são usados geralmente para falar sobre Lúcifer. E eu quero que você preste atenção, muita atenção nesses textos comigo. Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do verso 12, diz assim: profetiza contra o rei de Tiro. O filho do homem ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras um modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a sua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias foram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no Monte Santo de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes, pedras afogueadas. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste, e por esse motivo eu te lancei para fora. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e que assolava suas cidades? Que não abria a casa dos seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada, porém tu és lançado da tua sepultura. Em Isaías, no capítulo de número 14, também é uma profecia. Olha o que diz: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó, e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da tua dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com a ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompe em júbilo, rompem cantando. Isaías capítulo 14, do verso 1 ao 7. Veja que as profecias são para os reis do norte de Israel, Tiro e Babilônia. Tiro hoje está no Líbano, acima de Israel, e a Babilônia hoje é o atual Iraque. Agora eu quero que você olhe esse mapa e veja que todas as profecias que li aqui, falando a respeito de Lúcifer, a respeito do anticristo, falam de lugares ao norte de Israel. E todas elas têm em comum uma única religião. Todas têm a religião islâmica. Todas cercam Israel. Foi a poderosa mão de Deus que guardou Israel. A Bíblia diz que nos dias de José,
O vento que trouxe assolação no período de 7 anos foi um vento que veio das Arábias. Na cidade de Éfeso, eles adoravam a deusa Diana nos tempos do apóstolo Paulo, e eles diziam que adoravam através de uma pedra que caiu dos céus, que era a imagem dessa deusa. É exatamente isso que os muçulmanos fazem hoje em Meca. Existem diversos textos que nos mostram de onde virá o anticristo. Eu quero que você observe esse outro mapa e entenda sobre isso. Quero também convidar você para você não perder o próximo vídeo e você descobrir junto comigo como esses países se unirão novamente, e como que o anticristo irá tomar o domínio do mundo. Com certeza o anticristo será da religião islâmica e sairá do norte de Israel, da antiga e da futura Babilônia. Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e também quero que você se inscreva no nosso canal para que você possa receber esses vídeos antes. Deus abençoe a sua vida.